Bora lá. Indy fã ligado aí no canal Blog da Indy, seja muito bem-vindo à maior comunidade de Indy fãs aí fora dos Estados Unidos. Estou aqui ao meu lado, o professor Virgílio. Muito boa noite, professor Virgílio. Boa noite, Jackson. Boa noite, Indy fã. Vamos aí para o nosso segundo Indy Reacts. Agora, o Grande Prêmio de Mid-Ohio do ano de 2000. Eu tenho certeza que muitos apaixonados pelo automobilismo, que sentem saudades dessa época, vão se sentir um pouquinho aí com o coração acalentado, rememorando grandes momentos, grandes pilotos, grandes equipes que já tiveram na Indy naquele período. Então, vamos aí para essa missão, vamos comentar essa corrida e relembrar esses bons momentos. Exatamente, e a gente já vai pedindo aí que você deixe o seu like, né? Muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva no canal, pessoal. Mais da metade dos usuários do blog da Indy, infelizmente, não são inscritos, e isso faz muita falta pra gente e para vocês também, porque vocês deixam de receber as notificações. Como o Virgílio falou, 2 semanas atrás nós fizemos o Indy Reacts do Grande Prêmio de Road America de 1999 com a vitória do Christian Fittipaldi. Agora nós estamos indo para o Grande Prêmio de Mid-Ohio do ano 2000, a 13ª etapa do campeonato da kart do ano 2000, um campeonato que tinha 20 etapas, professor Virgílio. 20 etapas, lembrando que eram 20 etapas em 20 circuitos diferentes, né? Não tínhamos rodada dupla, né? Tínhamos uma outra configuração de época. Estamos vendo aí a classificação do campeonato. O Michael Andretti chegou liderando a prova, o campeonato, né? Nessa prova, ele que era um personagem muito importante. E aí, uma das cenas icônicas, né? Uma capotada do Jules Ferrand, uma cena muito incomum. Ele sofreu um acidente em treinos livres, né? No caso ali na classificação ainda conseguiu a pole position. E aí você viu Gil Pole Elinho segundo, Kenny Brack, Dario Franchitti, Christian Fittipaldi e o Paul Tracy, se eu não me engano, Cristiano da Mata e Michael Andretti. Aí aquela fila cabe até um comentário, né, professor Virgílio? Cabe. O Cristiano viria no ano seguinte a substituir o Michael Andretti, que estava deixando a Newman Haas. E esse era o principal assunto do final de semana, lá em agosto de 2000, nesse Grande Prêmio de Mid-Ohio. Como o pessoal fala nos Estados Unidos, o Michael estava se tornando um free agent, né? Ele estava um piloto livre aí no mercado. Tá aí o Paul Tracy que disputava o título, ó, aquele encontro que teve ali entre Paul Tracy e Dario Franchitti. Moreno, vice-líder do campeonato, largando na 19ª colocação. Aí o Oriol Serve, companheiro do Cristiano, Mark Blundell fazendo sua última temporada, Tony Kanaan retornando após o acidente de Detroit, Shinji Nakano, Walter Salles e Tarso Marques. Detalhe para essa equipe Peyton Cone: Gualtinho corria de Lola e o Tarso Marques corria de Swift. E aí o Luiz Garcia fechando a 25ª colocação, professor. Aí algumas informações. Exato, e 25 carros completando o grid, né? Então, o circuito aí que tem 2.2 milhas, a prova em 83 voltas, velocidade máxima de 195 milhas, a mínima de 70 milhas por hora, justamente no hairpin. O hairpin que aí é assinalado com a curva 2, mas a curiosidade, né? A largada se dá ali, naquele ponto de start, que na minha opinião não é bem uma curva, mas é contabilizado como curva 3, e ali a curva 4, que é a primeira curva depois da largada, mas é a quarta curva do circuito. E a sequência 4, 5, 6, 7, 8 e 9, numa sequência, né, de zigue-zague, direita, esquerda, com mudanças de elevações. E aí, pessoal, nós temos aí a marcação em pés, né? Então dá para sentir na parte de aclive, né, mais 87 pés de altitude e menos 103 pés de descendência, né? No caso está na negativa. Então olha só, da curva 4 para a curva 5 você sai de menos 103 para mais 12. Então é bem elevado realmente essas alterações de elevação, sobe e desce
é um verdadeiro carrossel. Isso, são 320 pés de diferença de altimetria ali, algo mais ou menos perto ali de 150 metros, então é uma altimetria um tanto quanto grande. Aí a câmera clássica que tinha no carro da Rahal, desde o tempo de Bob Rahal, e aí Max Papis, que venceu a primeira etapa do ano de 2000 em Homestead, de Rahal, a sua primeira vitória na Indy, foi justamente com esse carro, e aí passando pela reta principal, vamos dizer assim, que é a reta dos boxes, o carro verde ali da Green do Dario Franchitti, o carro amarelo da Shell do Kenny Brack, e tá aí o Michael Andretti, que era o grande assunto dessa época, fechando uma era aí de praticamente 10 anos na equipe Newman Haas, ele que foi campeão em 91, e aí nós já estávamos na 10ª temporada do Michael na Newman Haas, se despedindo da categoria. E Carpentier e Montoya, lá na frente Gil e Hélio, vamos acompanhar a largada. O pessoal não tá tão alinhado, né? Tá parecendo as temporadas atuais, mostrando que a kart e a Indy tem muito em comum ainda. Exato, e aí na chegada da curva 1, normalmente o risco de ter um incidente é muito grande, mas como os carros não estavam bem alinhados, acaba que isso acaba contribuindo para não ter tido um acidente nesse momento. Exato, e a categoria dos pilotos aí também, né? Esses 10, 12 primeiros colocados aí eram pilotos para lá de experientes já na kart e pilotos de muito talento, né? Ali a gente vê muito bem a diferença do chassis, né, professor Virgílio? Interessante falar isso, né? O Reiner tem aquele, parece um bigodinho, o Lola mais retinho, e o único carro da Swift ali vai ser o carro do Tarso Marques, um carro amarelo, azul e preto, que vocês vão ver com o patrocínio da Panasonic, mas que lembra bastante também o chassi Lola. Exato, ele que tá vindo ali, ó, não cortaram antes de aparecer o carro dele, mas aí o Tony Kanaan já indo para cima do Mark Blundell, um ano que foi bem complicado para os motores Mercedes, né, que tinha um problema de confiabilidade muito grande. E aí, como nós comentamos no vídeo de meio de semana, né, Jackson, antecipando o que vai acontecer no próximo fim de semana com o Grande Prêmio de Mid-Ohio, a gente falava, né, o hairpin não é um ponto muito interessante de ultrapassagem. Os pilotos até tentam forçar o piloto que está à frente a cometer um erro, não fazer um melhor tangenciamento, sair distracionando para a reta oposta e aí sim tentar a ultrapassagem no ponto mais claro, né, que é a curva 4 do circuito de Mid-Ohio. Agora, Jackson, uma coisa que a gente comentou agora na abertura, mas é sempre importante ressaltar o quanto que se tem de alteração de relevo essa pista, né? Um sobe e desce. Se você pega a reta principal, por mais curta que ela seja, aí a reta dos boxes, você vê que os carros estão constantemente subindo e descendo. Pegando e só fazendo um comparativo com o ano de 2023, qual é o grande problema da equipe Rahal? Circuitos que tem alteração de elevação. Isso, assim, de bate-pronto, né? A não ser que eles tenham conseguido resolver esse problema, exato, é indicativo de uma corrida sofrível por parte deles. Exato. Resumindo o que o professor Virgílio falou, ele acredita aí que o Christian Lundgaard, Graham Rahal e o Jack Harvey vão classificar entre 20º e 27º nesse próximo final de semana e talvez nem terminem a prova. E, Virgílio, professor, é incrível, né? Mid-Ohio tem aproximadamente ali de 12 a 15 mil assentos fixos nas arquibancadas, né? Mas no infield do circuito são mais de 75 mil lugares que o pessoal pode ficar espalhado aí pela grama, nos morros, né? E a gente vê um público espetacular nesse circuito de Mid-Ohio, não? Um público que é muito fiel à categoria, isso a gente não pode negar. Independente do ano, nos bons e nos velhos, né, tempos da Indy, também naquele momento de maior dificuldade com relação à separação das categorias, entre os anos ali de 2003, 2006, até... Não, 2006 não. Foi 2003 foi a última prova, né, antes de ter a interrupção até que ela voltasse ao calendário em 2007. Mas até naqueles momentos não tão positivos, a gente via um público muito fiel. E aí, uma ultrapassagem, né, do Dario Franchitti em cima do Kenny Brack, né, justamente no ponto mais
claro de ultrapassagem. E aí uma briga da Rahal que, convenhamos, também não estava das mais seguras, né? Em algumas oportunidades esses dois se encontravam na pista. Para ser mais exato, um ano depois, neste mesmo circuito, eles acabaram se encontrando aí nessa pista, o Papes e o Kenny Brack, o Brack no ano seguinte disputando o título de uma forma mais clara. Vocês estão vendo ali volta 5 de 83, né? E os pilotos já se espalhando bastante pela pista. Vocês observaram ali que as duas Penske's dispararam, né? E a gente tinha um certo equilíbrio ali na categoria. A Penske é a principal força, a Rahal com os dois pilotos ali, a Green, mesmo o Paul Tracy largando lá atrás, o Paul Tracy ele disputou o título da primeira corrida, que ele foi segundo colocado em Homestead, até a final da temporada lá em Fontana. Essa corrida aconteceu no dia 13 de agosto do ano de 2000, e aí a gente vê o Christian Fittipaldi que vinha buscando uma recuperação, e aí o primeiro problema, Maurício Gugelmin de PacWest Racing Group, carro número 17 da então Nextel, que substituía os cigarros da Hollywood da Souza Cruz, que vocês vão ver que nesta corrida o patrocinador brasileiro estavam em dois carros, mas dois carros que não tinha nada a ver um com o outro. Tony Kanaan, número 55 de Morris, não, obrigado professor, estava com um carro mais para o vermelho com alguns detalhes pratas, enquanto o Luiz Garcia, da equipe Monum, enquanto o Luiz Garcia um carro mais vermelho e azul, número 25 da Arciero Project Indy. Exato, aí nós temos a cena da rodada, não fica claro se ele foi tocado ou não, mas acabou perdendo a traseira, e uma cena que hoje não aconteceria, né? Uma equipe de segurança entrando com bandeira verde, né? Sinalização de bandeira amarela no local somente, mas tem um caminhão de segurança puxando o carro dele ali do lado, né? E a corrida acontecendo. Hoje, por questões de segurança, com toda certeza nós teríamos uma bandeira amarela, uma intervenção, e somente depois, né, da equipe de segurança fora daquele local que a prova seria reestabelecida. Eu ainda tenho algumas dúvidas desse, com certeza não entraria nenhuma equipe de segurança, porque a Indy de vez em quando dá umas bolas fora. Aí ó, Penske dominando, enquanto isso a ABC, né, responsável pela transmissão, foi pro intervalo, já voltou, segue Gil, Hélio, Dário, Kenny Brack, Max Papes, Christian Fittipaldi. Professor, a gente vê aí a diferença dos pilotos, mas antes do intervalo ali da ABC, a TV mostrou o Roberto Pupo Moreno. O Morenão que vinha de uma vitória em Cleveland, um segundo lugar em Portland, liderava o campeonato com uma certa facilidade, mais de 20 pontos à frente do Michael Andretti, mas ali em Toronto teve um problema, acabou rodando, abandonando a prova. O Michael venceu, depois na etapa seguinte em Chicago, o Michael conseguiu um bom resultado, o Moreno não, e por isso a gente viu aqueles 22 pontos de diferença do Michael para o Moreno, que fez a sua melhor temporada na história da Indy. Exato. O Roberto Moreno, ele desencantou, né, com essa estabilidade dele na equipe Patrick, porque hora ou outra ele fazia uma prova interessante quando ele substituía na PacWest, quando ele substituía na Newman Haas, mas na Patrick, com a segurança de ter um campeonato inteiro, eu não consigo lembrar de um momento tão áureo da carreira dele quanto a temporada de 2000 e 2001, né? Então, para mim, disparado, foram os 2 grandes anos de Roberto Moreno na antiga kart, né? Eu ia falar na Indy, mas na antiga kart. Exatamente. Aí, ó, a briga do momento, galera, porque o piloto do carro 97, Cristiano da Mata, que aí está em 8º, no ano seguinte estava indo para um dos assentos mais cobiçados da categoria, o fantástico carro número 6, um dos mais tradicionais com o patrocínio da Texaco, a Voline, o Cristiano indo para o carro de número 6 e o Michael indo para um terceiro carro na equipe Green, que tinha Paul Tracy e Michael Andretti com o patrocínio da Motorola, que estava na equipe PacWest
com o Mark Blundell no carro de número 18, ali na 18ª colocação. Mark Blundell que se despedia da categoria e fazia uma temporada discreta, é um elogio, né, professor? Ele veio de um forte acidente em 99, ficou praticamente 8 etapas fora, com o Super Sub Moreno substituindo ele, mas em 2000, o que o Mark Blundell fez na categoria? Cara, eu lembro que ele sofreu um acidente no Spring Training em Homestead, que foi um acidente assim fortíssimo. Então, ele veio de um acidente muito forte de 99 e nos treinos para início de temporada do ano 2000, ele sofreu um outro acidente. Eu acho que nesse momento a confiança dele já estava muito, muito baixa. Isso reflete também no cenário da equipe PacoWest. A PacoWest também já tinha um Maurício Gugelmin desanimado, um Gugelmin que tinha passado por problemas pessoais severos em alguns, né, nessa meiuca de ano, né, final dos anos 90 e início dos anos 2000, foram anos complicados, né, para o Maurício. E eu acho que muito disso justifica o afastamento do Maurício Gugelmin de todos os cenários, né, cenário automobilístico como um todo. Ele é uma pessoa muito discreta desde então. Exato, já que o Virgílio falou das, não novidades, mas do futuro cenário da PacoWest. A PacoWest, pessoal, para quem não se lembra, tinha a PacoWest Júnior na Indy Lights. E nesse ano de 2000, um neozelandês com cabelo oxigenado, né, um cabelão amarelo, chamado Scott Dixon, estava vencendo o campeonato da Indy Lights, atual Indy Next, e no ano seguinte faria sua estreia e já na terceira corrida ganhava o Grande Prêmio de Nazaré. Então o surgimento da equipe, o surgimento da lenda Scott Dixon dava-se início justamente aí na PacoWest da Indy Lights e também por conta da PacoWest da kart, pela aposentadoria de Maurício Gugelmin, do Mark Blundell, mas também depois com a saída do Gugelmin. Uhum. Falando um pouquinho aqui da corrida, dá para ver que o motor Toyota do Cristiano da Mata não estava dos mais saudáveis, né? Hora ou outra dava para ver ali um traço de fumaça sendo deixado por ele. Incrível domínio da Penske nesse momento, quase 5 segundos de vantagem para o terceiro colocado da Dario Franchitti e mais de 11 segundos ali para o quarto colocado. Era uma prova assim, teria que acontecer alguma coisa muito, muito estranha para tirar a vitória da equipe Penske. Exato, e esses 3 primeiros lugares, pessoal, porque o quarto e o quinto são da Hall de Reiner Ford, mostra, Virgílio, o domínio que a Reiner Honda Firestone tinha nesse pacote aerodinâmico, né, nesse conjunto técnico no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Lembrando que em 2000 nem na IRL e nem na kart a Goodyear estava mais. Então a Goodyear já se retirou do automobilismo de monopostos, já tinha saído também da Fórmula 1, então ficando só na NASCAR nas principais categorias do mundo. Exato, e uma curiosidade é um desempenho muito, muito apagado da Ganassi até então. A Ganassi, que é uma equipe que hoje tem um domínio e um controle sobre os circuitos permanentes, que é interessantíssimo, né? A forma com que eles sempre estão ali como protagonistas. Nessa prova, até esse momento, destaque praticamente nenhum, né? Montoya na 9ª colocação, uma posição bem intermediária, Vasser 12º, nesse momento 20 segundos atrás do líder, e olha que a gente está falando de 14 voltas, então numa média, mais de 1 segundo por volta ele estava ficando para trás dos primeiros colocados. É estranho ver uma Ganassi, assim, não precisa estar em primeiro, mas uma Ganassi apagada desse jeito foi rara no ano 2000. Exato, aí o chassi Swift, ó, Tarso Marques, carro amarelo e azul, ultrapassando o Mark Blundell. Exato, esse carro, gente, ele tem uma curiosidade e em anos anteriores, né, o chassi Swift ele tinha um apoio interessante da equipe numa Haas, e
tinha resultados, né? Hora ou outra, uma vitória aparecia. Mas quando o efeito Newman Haas foi embora, o desenvolvimento do chassi ficou muito para trás. Aí apareceu a Ganassi. De uma forma não muito interessante, né? O Montoya cometendo um erro de piloto bem agressivo. Essa rodada, eu lembro dela antes do replay. Ele colocou a roda do lado direito na grama na hora de fazer o tangenciamento e perdeu o controle. Foi uma falha completamente do piloto. E dá para ver que por onde ele passa, ele vai deixando pedriscos ainda na pista, né? Sujou bastante ali o traçado. O carro dele dá para ver que está bastante empoeirado, né? Mas não foi um bom dia para Ganassi, com toda certeza. Exato, mas é interessante falar também e constatar, né, que a Ganassi vinha de 4 campeonatos com o Vasser 96, a Nard 97, 98 e o próprio Montoya no ano anterior em 99, mas aí o seu Chip Ganassi trocou todas as vitórias por milhões de dólares na conta bancária. Ele deixou de ter o chassi Reiner, ele deixou de ter o motor Honda para assumir o pacote Lola Toyota, que estava querendo dominar a categoria, que foi acontecer isso apenas 2 anos depois, ali com a Newman Haas de Cristiano da Mata. Aí o replay, né, da escapada dele, mas parabéns pro Montoya, que não deixou o motor apagar, né? Agora, esse ângulo que ele volta para a pista também é altamente problemático, né? Ele tá praticamente de contramão. Então, parabéns, é agressivo, mas não deixa de ser um movimento perigoso. E com relação a essa questão financeira, Jackson, eu lembro que na época se discutia que ele poderia ter embolsado nessas negociações coisa de 30 milhões de dólares. E olha que naquela época, 30 milhões representava um pouco mais do que 30 milhões hoje. Não, se você colocar a inflação de 23 anos atrás, esses 30 milhões com certeza viram no mínimo aí 65, 70 milhões de dólares, mais tá, galera? De dólares. Isso, mais do que dobra. Aí a ABC dando uma transmissão, um destaque especial pro Christian, já voltaram. Agora, professor Virgílio, tá aí o St. Louis versus o Tennessee ali da NFL, então. em uma época do ano que os St. Louis Rams, né? St. Louis Rams, né, que hoje está em Los Angeles, né? A equipe mudou de cidade. Ainda para pré-temporada, né? Pré-temporada da NFL normalmente é ao mês de agosto. Você tem ali 3, na época era 4 jogos, né? Mas 3 jogos. E a kart que ia até outubro, né? Até o fim Dario de outubro, até 31 de outubro. Exato, e aí o Dario Franchitti abandonando. Uma época, né, Jackson, que essa cena de falha mecânica era muito mais comum do que nos dias anteriores, nos dias de hoje. Exato, e se você for ver, professor, é uma corrida ainda que teve poucos abandonos, né? Poucas quebras até o momento. Nós já explicamos no IndyRex passado a questão da transmissão dos carros, né? O Dario conseguiu voltar, mas no passado, a gente já pode falar distante, né? Porque desde 2007 a kart no DP01, né? No Panos já tinha a borboletinha, não se trocava mais o câmbio manual, né? Já era automático, né? Então aí não tínhamos um câmbio sequencial. Agora, gente, o que eu mais gosto do IndyRex, nós já estamos na volta 20. Olha a distância dos 2 primeiros para o terceiro e o quarto colocado. Olha o domínio da equipe Penske. Olha como que a transmissão deu destaque para tudo, menos para ultrapassagens. Então, se essa corrida é nos dias atuais, o que o pessoal vai falar? Nossa, mas a kart dos anos 2000, dos anos 90 era aquela categoria dourada. Eu não tenho dúvidas, professor Virgílio, que neste final de semana agora, do dia 2 de julho, nós teremos muito mais ultrapassagens do que nós estamos vendo essa corrida. Sem sombra de dúvidas. As dinâmicas de prova, né, são completamente diferentes. Então, eu gosto também desse cenário. Olha só, voltas de 83. A gente está falando de um quarto de prova arredondado aqui. Então, a gente
gente não teve nada de muito interessante de pista acontecendo. Teve um Maurício Gugelmin dando uma rodada, algum piloto tendo problema no caso da Dario Franchitti, tendo um problema mecânico e voltando para a pista, um Luiz Garcia que abandonou e a gente nem viu. Mas assim, a prova em si chama a atenção pela memória. Agora, por dinâmica de pista, uma corrida até o momento muito, muito apagada. E o Christian subindo, né? O Christian Fittipaldi, que já estava ocupando ali a 4ª colocação neste grande prêmio de Mid-Ohio, que aconteceu no dia 13 de agosto de 2000. E o Elinho, né? Se aproximava do Gil, mas em momento algum tentava fazer a ultrapassagem. Os dois pilotos tinham um desempenho muito, muito equilibrado. Eu lembro que era um domínio assim incrível da Penske e nenhum dos dois pilotos estava com a condição perfeita. O Gil de Ferran deu aquela capotada que a gente viu, né, durante os treinos e acabou tendo que correr com um carro reserva, que nunca é, né, Jackson? Por mais que se fale, né, que os carros são muito parecidos, que é uma Spec Series. Olha o que aconteceu com Will Power, né, depois do acidente dele em Elkhart Lake, nos treinos livres. Não conseguiu fazer um fim de semana muito interessante. E o Elinho estava doente. Eu lembro que o Hélio foi... até o Stephen Owen, né, que era o médico da categoria na época, porque ele estava com uma indisposição, eu não lembro se ele estava gripado ou não, mas ele não conseguia ter um pico de saúde, né, para esse fim de semana. Agora, aquela brincadeira, né, imagina se eles estivessem com tudo perfeito, então, né, se o Gil estivesse no carro titular dele, o Hélio estivesse 100% de saúde, pô, seria incrível, né? Exato, e a TV americana perdeu a ultrapassagem do Christian para cima do Maximiliano Papes. E assim, nós não tínhamos o push to pass nessa época, mas os conjuntos, os pacotes aerodinâmicos, né, as inúmeras possibilidades de um Reynard Honda, um Reynard Ford, um Lola Toyota, um Lola Honda, um Lola Ford, essas possibilidades, professor, elas faziam com que as diferenças eram muito maiores do que um push to pass, né? Quando o pessoal fala, mas tanto o push to pass na Indy hoje quanto o DRS na Fórmula 1, eles são alguma coisa assim que gera uma falsa sensação. Mas hoje nós temos carros muito mais próximos, né? A gente está vendo 2 Reynard Honda Firestone da melhor equipe e, cara, o Gil e o Hélio são 2 relógios suíços nessa corrida. Não cometem erros, né? E um sempre ali colado no outro. Eu não quero antecipar, né? Eu e o Jackson sabemos o que vai acontecer mais à frente, mas hora nenhuma e eles se desgrudam. Então, o acerto que a equipe Penske tinha como um todo, né? Não era um carro, né, com destaque, eram todos, né? E aí, mais um intervalo da ABC. Nenhum Mercedes entre os 12 primeiros. Olha que coisa, e olha a quantidade de motores Fords nas primeiras colocações. Apenas 2 Toyotas do Cristiano e do Jimmy Vasser ali entre os 10 primeiros. E segue Gil em primeiro, Elinho, Kenny Brack, Christian, Max Papes e Michael Andretti. E um ponto muito interessante, Jackson, é que nós já passamos de 20 voltas completadas, nenhum piloto foi para o box e a gente não está vendo... Mais uma escapada do Montoya. Mais uma. Mas a gente não está vendo muito desgaste de pneus, pelo menos entre os carros da Penske, né? Você comentou que eles estavam como um relógio. Ele só está complicando um fim de semana que já estava bem difícil, né? Mas de toda maneira, vamos ver a escapada dele agora on-board. Olha, ele pegou a zebra do lado de dentro e acabou indo para o lado de fora. E isso já mostrava como que o carro da Indy nessa época era um tanquinho, né? Já eram resistentes, né? 26 voltas e nenhuma parada no box. E não dá para ver sinal de desgaste de pneus, né, entre esses carros. Então, um fator também que eu venho batendo muito nessa tecla é uma parada só porque eu falei que ninguém tinha parado, mas o Dario estava com
1001 problemas, né? Já não era a primeira parada dele. Mas quando você não tem um desgaste mecânico, né, um desgaste de pneu que force ali estratégias diferentes, se você tem um pneu muito bom e os pilotos fazem só a parada por conta do combustível e não por conta do pneu, a tendência é que as provas fiquem um pouco mais morosas mesmo. Exato, e lembrando, pessoal, nessa época só tinha uma fabricante de pneus, que era a Firestone, a mesma que está até hoje, mas nós não tínhamos o pneu alternativo e o pneu primário. Era praticamente só o pneu primário e nada mais. Exato, então a gente vê que a evolução da categoria também se deu no sentido do entretenimento, né? Mudar os compostos, né? Forçar a questão da estratégia diferenciada. Isso faz com que a dinâmica de prova fique muito mais intensa nos dias de hoje do que era lá nos anos 2000. Ali o Dário, dando passagem, ele que é retardatário, né, não tem por que ele atrapalhar a vida dos outros, mas mesmo assim está muito, muito lento. Ah, com certeza vai pegar e se encaminhar para os pits e acabar se retirando da corrida, porque ele está num outro nível de competição, ou apenas ele não queria realmente atrapalhar ali os primeiros. Lembrando, né, neste momento, diferente do ano anterior, em 99, o Dário ele não brigava pelo campeonato. Quem brigava pelo campeonato nesse ano de 2000 era o Paul Tracy da equipe Green. O Dário que sofreu um acidente bem grave também, né, no início dos anos 2000 ali. Por isso que ele teve uma temporada bem ruim. Teve, e foi um ano muito atribulado, né, da equipe Green, porque toda prova eles pareciam ser uma equipe muito forte, mas hora ou outra eram problemas de acidentes, né, eram problemas como a falha mecânica que está acontecendo. Então ficou aquele ano do quase, né, um quase bom resultado, né, uma quase vitória, um quase campeonato, mas só quase. Isso, e o Paul Tracy, que ganhou o Grande Prêmio de Long Beach, que por conta da nevasca lá em Nazaré acabou sendo a segunda etapa do campeonato, o Paul Tracy ele ganhou 3 etapas neste ano de 2000. Aí 29 voltas completadas de 83, e nesse momento nós estamos nos aproximando da primeira parada de pit stops, na primeira janela de reabastecimento e troca de pneus aí no Grande Prêmio de Mid-Ohio deste ano de 2000. Exato, Jackson. E eu tô buscando aqui na minha tabelinha, o Dario Franchitti terminou só em 13º no campeonato. Então, assim, foi um ano realmente bem ruim para ele, né? Ele teve 3 pódios, né? Ele foi segundo colocado em Vancouver, foi terceiro em Laguna Seca, foi terceiro em Michigan, e praticamente foi isso o campeonato dele. Olha aí, professor, o momento mais importante da prova. Gil de Ferran parando na volta de número 30, o Elinho continuou na pista, hein? Elinho dando mais uma volta, e olha o Dario Franchitti chegando ao pit, agora vai recolher de vez. Sim, deixando muito claro, né, Jackson, que era uma prova de 2 paradas, né, dividindo as 83 voltas aí, né, se a primeira parada foi na volta de número 30, né, vamos projetar uma segunda parada na volta de número 60, e aí você vai até o final da prova. E lembrando, né, foram 30 voltas e nenhuma delas em bandeira amarela. Então, a prova fluindo, né, em uma velocidade muito rápida. Exato, vocês viram o Paul Tracy ali parando também, Cristiano da Mata fazendo a sua parada, saindo lá o Paul Tracy lá atrás. E aí, o então novo líder da prova, olha o box apertado ali, primeiro pit era do Hélio Castro Neves, tá aí, ó. Lembrando uma coisa, Jackson, aí foram 25 carros e esse ano nós temos 27. Ao que me consta na memória, o pit não foi muito alterado de lá para cá, então é um sinal para a gente ficar esperto na próxima prova, especialmente uma bandeira amarela e que force, né, os pilotos entrarem todos eles simultaneamente na pista. Isso aí a gente tem que ficar atento, pode ter confusão no box. Ó, o Kenny Brack fazendo a mesma tática do Elinho, e essas câmeras, né,
já tinha desde essa época aí, ó, no capacete dos pilotos, geralmente era nesse piloto da roda dianteira direita. Exato, e os pitstops na época sempre demoravam um pouco mais na questão do combustível, né? Então, os pneus nunca eram um fator assim de ter um problema. Você não via os mecânicos com muita pressa na troca dos pneus, porque sabiam que seria necessário um tempo a mais pelo combustível. E o Kenny Brack continuou ali na frente do Christian Fittipaldi, o Christian que havia parado na volta anterior. Agora, a TV americana comeu bola nesse momento, né, professor Virgílio? Porque não mostrou a saída dos dois primeiros. E aí a gente vê Hélio Castro Neves com o carro número 3 da Penske. O Elinho que chegou a pisar ali na zebra, acabou dando uma pisadinha na grama. O Hélio Castro Neves acabou aí saindo à frente do Gil de Ferran, sendo o novo líder da prova. Exato. E uma coisa interessante também, Jackson, da gente pensar, é que você fala, a televisão comeu bola, né? Não deu tanto destaque assim para essa ultrapassagem. Hoje, né, uma mudança de liderança, né, numa estratégia seria tópico assim para a gente discutir e muito, né? E você vê que nem os comentaristas, nem a televisão ficaram muito preocupados, né? Tipo, numa prova tão morosa, até esse momento, sem muita dinâmica, uma mudança de posição na posição número 1 teria que ter sido debatida pra caramba, né? E passou, como você falou, meio que desapercebido. Exato. E olha só, pessoal, se hoje a gente tem uma discussão não tão ferrenha, mas quem que economiza mais, a Chevy ou a Honda? Vocês viram que o motor Ford ali, do Papes, da Rahal, ele conseguiu levar por 2 voltas a mais do que o Gil, que era o líder da prova. Então nós tivemos ali, o circuito de Mid-Ohio tem 3.600 metros, o carro do Papes andou 7 km a mais com esse tanque de combustível do que a Penske do Gil de Ferran. E tudo em bandeira verde, que é importante destacar, né? Tudo em bandeira verde. Aí o Christian agora cortou. Adrian Fernandes. Mais um Ford, professor, ó. Também na volta 32. E o Adrian que vinha de vitória já nessa pista, né? Ele que nesse ano tinha iniciado o projeto, né, de ser dono de equipe, né? No ano 2000 ele já tinha muito claro esse projeto dele de se tornar não só um piloto, mas um piloto da sua própria equipe. Tinha muito apoio, né, das indústrias mexicanas, né? Até Cat era seu patrocinador principal. Ele já tinha sido vencedor do Grande Prêmio de Mid-Ohio e era outro que estava fazendo uma prova bem apagada. Exatamente, só que o Adrian, diferente dessa prova, o Adrian vinha fazendo um super campeonato, tanto que disputou até o final da temporada o título com o Gil, com o Paul Tracy, com o próprio Kenny Brack. O Adrian que havia ganhado o Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro, no dia 30 de abril de 2000, o Grande Prêmio do Brasil. E aí aquela clássica câmera da Chip Ganassi no aerofólio traseiro, né? Ó. Provavelmente é o Montoya levando uma volta do Hélio Castro Neves. Eu acho que nesse momento seria mais uma volta, né? Porque desde aquela escapada dele, ele já tinha com uma volta atrás. E aí, ó, um resuminho ali das paradas. Mas é interessante ver que ele não estava com aquela disposição do Dario Franchitti de deixar os líderes ultrapassar, né? Ele estava resistindo ao máximo. Mas... Ah, não, mas aí era o Montoya com 24 anos, né? Aí quando não é... Nossa, quando não é possível, aí acaba passando, né? Mas uma vez que o líder passou, todos os demais ele é obrigado a facilitar a ultrapassagem. Mas nesse momento o Elinho estava um tanto quanto à frente do Gil, né? Diferentemente do que ele fez, né, quando estava atrás de sempre comboiar o Gil de Ferran, aí parece que ele estava com uma sobrinha a mais de carro. Exatamente. E chama atenção também, professor, para um Kenny Brack que era estreante na categoria, por mais que ele já tinha anos de experiência lá na Indy Race League,
vencedor de Indy 500, vencedor de campeonato, mas só virava para a esquerda lá na Indy Race League. E uma excelente prova ali na terceira colocação nesse grande prêmio de Mid-Ohio. E complementando a sua informação com relação ao Gil, a gente vê a diferença também de pilotagem do Gil e do Elinho. O Gil provavelmente naquela do Montoya não teria arriscado o que o Elinho arriscou, porque o Gil é um piloto mais conservador. E agora também no Michel Jordan Jr. ele fez uma ultrapassagem um tanto quanto arriscada, lembrando que ele estava na primeira colocação. Isso, o Gil ele tinha seus momentos de agressividade, mas são momentos. Inclusive uma ultrapassagem sobre o Kenny Brack lá em Rockingham, na Inglaterra, uma das mais brilhantes que eu lembro da carreira do Gil. Ali foi agressividade pura, mas por via de regra é um piloto mais cerebral e eu concordo com você. Exato, e a TV dando destaque ali tanto para o Moreno quanto para o Michael Andretti, porque neste momento, na 13ª etapa do campeonato, eram os dois, o líder e o vice-líder do campeonato da kart neste ano de 2000. O Elinho estava um pouquinho mais para trás, o Gil estava ali na terceira, quarta colocação no campeonato, mas o líder de fato era o Michael Andretti, esse daí, ó, o piloto do carro número 6 da Newman Haas, sofrendo muita pressão do Cristiano desde a primeira volta. E passou aquela tabelinha ali que o Gil largou em primeiro, estava em segundo, o Elinho em segundo estava em primeiro, e os outros pilotos nas 5 primeiras colocações, pessoal, nenhuma troca de pilotos. Se é hoje que acontece isso, no programa Feras da Indy, eu e o professor Virgílio, o Virgílio mais rigoroso ainda do que eu, daria uma nota 4 para essa corrida. Não, então vamos brincar, já que é para brincar. Até esse momento, 38 para 39 voltas. Que nota você dá para essa prova que a gente está vendo? Pelo coração de ter uma dobradinha brasileira, mas a gente vai ser imparcial, né, claro. Mas, cara, nota 4. Eu falaria 5, assim, pelo saudosismo, porque realmente não é uma prova das mais interessantes. E ali o Walter Salles, né, tomando uma volta, né, na Dale Coyne laranja, que era um layout também um tanto quanto diferente. Me corrige, por favor, mas foi nesse ano que ele revezou com o Matsuura, não foi? Com o Takuya Kurosawa. Kurosawa. Takuya Kurosawa. O Kurosawa que veio fazendo uma prova interessante em Long Beach, lembra? Fez uma prova, só que não era laranja. Volta. E não era laranja, ele era um azul com azul, quase roxo, né? Quase roxo aquele carro. MTCI. Né? Era bem... Exato. Interessante, assim, não era um carro competitivo, mas a pintura era uma pintura bem interessante. E aí o Elinho com o patrocínio do Sports Today, era um jornal americano, se eu não me engano, e o Next ali estampado no patrocínio traseiro. O Dale Coyne que conseguia patrocínio também de todos os lados, né? E olha que ainda era um bom momento, porque quando começou ali 2004, 2005, veio uns patrocínios meio curiosos, né? Aquele Boy Scouts of America, né? O patrocínio dos escoteiros era polêmico. Um dia a gente pode puxar o fio dessa discussão, mas é polêmico esse tipo de patrocínio. E olha, professor Virgílio, printem essa tela, pessoal. Se a Penske, ultimamente, ela vem salvando a Chevy, né, nas tabelinhas de tempo, ali ela vinha salvando a Honda, certo? Porque cadê as... Aí o que o professor gosta. Indy Lights. Isso aí eu acho interessante mesmo. 2000, né, muitos acidentes, ainda motor Buick, Daytona Buick, e vitória do Townsend Bell, que em 2001 fez... 2000, né, eu acho que ele já fez a
a prova de Fontana, não fez? Não, ele fez 2001, né, a prova. Ele fez uma prova em 2001. Em O Zembel fez uma corrida na Europa, não foi? Em 2001? Eu não lembro se ele fez uma ou duas. Eu acho que ele chegou a fazer Fontana. Eu acho que ele chegou a fazer Fontana de 2001, mas estreou full season em 2002 pela equipe Patrick, com o patrocínio que a gente tinha acostumado já com o Roberto Pulpo Moreno, né, o carro laranja com o patrocínio da Vision. O Tausenbell realmente ele correu as duas provas na Europa em 2001 pela Patrick, no carro número 19. Era uma parceria da Patrick com a Dale Coyne. Então eu confundi. Eu achei foi o Casey Mears em 2000 que participou de um terceiro carro da Rahal que estava na Indy Lights. Perfeito. E teve também oh meu Deus, Jason Bright. Jason Bright fez a prova da Austrália substituindo Exato. o Jason foi Bright. O Mimo Gidley, não foi? Isso, e o Mimo Gidley substituiu o Norberto Fontana, que fez as 10 primeiras corridas no ano 2000 com a Della Penha, o carro número 10. Perfeito. E aí o Montoya abandonando. Pelo movimento no câmbio ali, ó, talvez tenha sido problema nas marchas do carro dele. Segunda corrida que nós comentamos no IndyRex que o Montoya tem problema de câmbio, hein? Esse ano da Ganassi com a Toyota foi um ano de crescimento, né? Porque teve alguns momentos interessantes, né? O Montoya conseguiu a primeira vitória da Toyota, beleza, mas era um carro muito pouco confiável. Homestead ele também teve problema. Vários locais. Brasil. No Brasil também abandonou. Vinha sofrendo. E Jackson, aí ó, distância do líder, né? Só subindo. 11 Olha da hora. O Elinho passou o Michel Jordan Jr. logo que ele saiu dos pits. O Gil tá indo pra cima do Michel agora. Tá 11 segundos atrás do Elinho. E aí o Tony Kanaan, né, que já tava fazendo uma prova, né? Nossa, de confiabilidade, de acidente, né? Foi complicado ali para ele. No caso, disputando a posição com o Alex Tagliani, que também fazia sua estreia na equipe Forsythe. Não dá para falar que é uma substituição com relação ao Greg Moore, né? A gente sabe que o Greg já tinha um contrato assinado para a Penske, ele deveria estar no carro que o Hélio está correndo. Infelizmente veio a falecer num acidente em Fontana na última prova do ano de 99. Então não dá para falar que foi uma substituição, mas é um carro que não tem como olhar esse azul e não lembrar de Greg Moore. E não tem como não olhar para Forsythe e não lembrar de motor Mercedes. E por que eu tô puxando esse gancho? Porque neste ano a Forsythe, o Jerry Forsythe, trocou os propulsores alemães pelos americanos da Ford. Então foi a primeira vez, né, a gente pode dizer assim, que a Forsythe utilizou os motores Ford. Lembrando, galera, lá em 95, alguém vai estar aí no chat falando, lembrando que esse programa é gravado, não é ao vivo, embora esteja no modo estreia. O Jacques Villeneuve ganhou o campeonato, ganhou a Indy 500 com aquela pintura, mas era a equipe Green, não era a Forsythe. A Forsythe em 96, 97, 98, 99 vinha dos motores Mercedes e em 2000 trocou justamente aí para o Ford. E vocês notem que o carro atrás dele, que a gente puxou esse gancho justamente do Tony, das dificuldades do Tony nesse ano da Morris Nunn, justamente porque era um Reiner o melhor chassi, era um Firestone o melhor pneu, que era o mesmo para todo mundo. Mas o motor neste momento, professor, a Mercedes já havia anunciado que não continuaria na kart para 2001 e era um motor que não tinha mais evolução. A Mercedes parou na Indy nesse ano de 2000 e as equipes que tinham motores Mercedes sofreram muito.
Sofreram, a Patrick sofreu bastante, o Michel Jordan, eu acho que ele também estava correndo, né, com a Bettenhausen, um grande momento, né, uma falha do Tagliani e uma ultrapassagem do Tony Kanaan. Mas ele também estava com bastante dificuldade. Não dá para falar muito do Luiz Garcia também, né, era uma equipe que muito limitada, então eram equipes que também não estavam num momento muito bom e o motor também não estava muito interessante. Então, no campeonato, na disputa dos motores, a Mercedes ficou muito para trás. E aí o Walter Salles, ó, na caixa de areia, nem de brita a gente pode chamar, né? Na caixa de areia, lá de Mid-Ohio, lá naquele lugar que não dá muito boa para quem vai ultrapassar. O professor já cantou essa bola antes. Exato. E olha o público lá atrás, né? Gigante, né? Nesse relevo natural, dá pra ver que onde tem um morrinho, tem espectador. Tudo muito cheio. E legal essa câmera agora que mostrou. O circuito de Mid-Ohio fica no meio do nada. Então, para todo espectador que tá indo para a prova, né, tem uma missãozinha aí de alguns quilômetros até chegar ao circuito. Então, dá para ver realmente a força que a kart tinha na época nessa relação direta com o público. E eu acho interessante, né, nós que fizemos o Indy Reacts do Grande Prêmio de Road America de 99 e agora nós fazendo esse Reacts de 2000, os gráficos da ABC de uma temporada para outra evoluíram, mas assim, nossa, muito. Nós não temos a torre acostumada que a gente tem, mas a gente já tinha esse, tá certo que esse layout aí, esse GC, nós já tínhamos há alguns anos por conta da Ômega. Mas a câmera do helicóptero com o patrocínio da Honda, aquele gráfico com as fotos, são gráficos novos que estrearam no ano de 2000. Exato. E Jackson, olha, só falando a questão da competitividade, né? O 17º colocado, né, já estava uma volta atrás, né? Nesse momento, né? Já tinha tomado uma volta. O que me faz falta, né, nessas informações é a diferença entre os pilotos. Porque é legal ficar vendo ali a rotatividade, você vai estar toda hora vendo a classificação, você vê o número do carro, isso ajuda a nós a fazer uma leitura da prova, mas a distância de um piloto para o outro é interessante para entender quem está se aproximando de quem, se um piloto está escapando, onde que tem uma possível briga, né, porque tem pilotos mais próximos, e esse tipo de informação a gente não consegue acompanhar com tanta eficiência. Se tem uma crítica a ser feita com relação aos GCs, eu falaria isso. Porque ora mostrava, ora não mostrava. Então, se deixasse isso de uma maneira constante, seria interessante. Ó, fala do Montoya. 7º abandono. Beginning of the run, I was getting very good mileage, and I thought it was going to be good. But as the run went on, the car, even though I was really turned down, the car started sliding and suddenly just stepped out of me. Then I ran out of fuel. You get frustrated when things like this go on. I mean, we see you smiling here. It looks like you're getting used to it, but it's got to hurt, doesn't it? Ficou sem combustível? That's racing. And it's not the first time that it happened, and it's a shame because for the championship it's really bad. It really hurt us because we're not really scoring any points. We score points in 3 races or something like that. Thank you. Ele comentou que realmente era uma situação muito difícil, mas não só pelo motor. Ao longo do fim de semana inteiro ele nunca teve a mão a mão do carro, teve dificuldade na classificação. Olha aí. Eu tava precisando de entretenimento. É o Dário. E o Jimmy Vasser. Dário Franchitti e Jimmy Vasser. Dário Franchitti que tava tomando volta atrás de volta. Então, situação a ser vista. E a equipe de mecânicos do Gil já chamou ele na volta 56, prevendo uma amarela. Cara, e olha só, pit stop com 11.4. Né? Hoje seria um pit stop horroroso, né? Naquela época, eu lembro muito,
qualquer parada abaixo de 12 segundos tá bom. Então teria sido um pit stop ok. Vamos ver. Gente. Agora o Dario para, né? Porque quebrou a suspensão. Mas assim, completo absurdo o que o Dario fez, né? 2 voltas atrás, tentar uma ultrapassagem em qualquer piloto que seja, pô, aí não, né? Aí não. E para completar o fim de semana desastroso da Ganassi, o segundo carro é um carro do Vasser aí fora. Ô, Jackson, você tem a sensação, só a sensação, que esses carros Lola, eles eram mirradinhos, eles eram menores do que os carros da Reina? Parece que os Reiners eram mais robustos, né? A gente sabe que pelo regulamento eles são pareáveis, né? Mas é uma situação estranha, né? Só ilusão de ótica mesmo. E eu tenho uma sensação comigo que parece que o carro de 99 da kart, ele é menor do que o de 98. Parecia que aqueles carros do Zanardi eram mais imponentes do que o carro do Montoya do ano seguinte. E era a mesma equipe, praticamente o mesmo regulamento, né? Mas o Dario totalmente errado, né? Exato. E assim, Jackson, sabemos, né, de longa data, esse tipo de ultrapassagem nesse local é muito mais comum a gente ver acidente do que uma boa ultrapassagem. É um risco completamente desnecessário e 100% de culpa em cima do Dario. Atenção, equipe Andretti, professor Virgílio fala, não ultrapasse na curva 2 do circuito de Mid-Ohio. E você duvida que um Grosjean vai tentar de novo? Ano passado já teve treta, né? Devlin, você duvida? Um Santino Ferrucci? Mas de jeito nenhum. Se tem uma equipe com pilotos implosivos, essa equipe é a Andretti. O professor Virgílio, há alguns anos. O professor Virgílio comentou que o circuito de Mid-Ohio fica no meio do nada, né? Vai ter um videozinho aí ao longo da semana que a gente fala do preview de Mid-Ohio, mas é importante lembrar que Mid-Ohio fica bem no centro do estado de Ohio e, assim como o Virgílio disse no começo desse Indirects, Mid-Ohio. Fica bem no centro do estado de Ohio. Mid-Ohio. Exatamente. Acho que já é um indicativo, né? Esse é sentido literal, né? E nessa época, o Virgílio comentou que eram 20 provas em 20 praças diferentes. E nesse estado de Ohio, nós tínhamos 2 corridas. Mais ao norte fica a maior cidade do estado de Ohio, que é Cleveland, que tinha a prova no Berkeley Lakefront Airport of Cleveland, uma das provas que os Indy fãs mais têm saudades. Ó, o Elinho projetou a parada dele, professor, 3 voltas depois do Gil de Ferran. A equipe do Gil de mecânicos acreditou que podia ter uma amarela naquele momento. E nós vimos, mais uma vez, infelizmente, uma equipe de resgate da kart tirando o carro do Jimmy Vasser e os carros passando em alta velocidade ali no hairpin na curva 2. E aí, ó. Exato. Jimmy e Dario. O clima até tranquilo, né? Eu acho que o Jimmy Vasser também não estava com uma projeção muito boa para a prova, então falar, vamos virar a página mesmo e ir avançando. E confirmando aquilo que a gente tinha falado, né, Jackson? Com a primeira parada perto da volta de número 30, a segunda parada seria perto da volta de número 60, dividindo aí então a prova para essa reta final numa perna mais curta, né? Temos agora 22 voltas para o final, então era muito claro, né, os momentos de parada. Que fazer 3 paradas aí seria muito, muito difícil, realmente muito difícil. Já para esse ano, já antecipando, né, 2023, saindo do ano 2000, vindo para o ano de 2023, com os 2 compostos, né, pneu mais macio, pneu mais resistente, eu vejo 3 paradas sendo uma possibilidade interessante para a gente ter uma mudança, né, no quadro. E aí o Shinji Nakano na equipe Walker, que decadência, né, de Gil de Ferran para Shinji Nakano, que ano horroroso da equipe Walker, o ano de 2000. Olha o menino Walter. Olha o Walter Salles.
So yeah, it's been a while since I driven. But hopefully next week in Elkhart, we're going to do the job that we can all. Thank you very much. We go to Jan. Andretti's in, Jan? Yes, he is. Michael has the time. Eu não, confesso que eu não peguei o começo da fala dele, mas Já falou ele de só Elkhart terminou Lake. falando, esperando já um fim de semana melhor em Elkhart Lake. O Walter Salles, que naquele momento, né, em Mid-Ohio, ele estava disputando a 5ª prova dele e em todas elas ele tinha abandonado. Ele abandonou todas as provas desse ano. Exato, mostrando que o equipamento da Dale Coyne era bem complicado. Até o ano anterior, 99, a equipe era chamada de Peyton Coyne. O professor Virgílio falou do combustível, da estratégia para 2023. Lembrando que a prova do próximo domingo será disputada em 80 voltas, ou seja, atualmente nós temos 3 voltas menos do que nós tínhamos nesse circuito de Mid-Ohio. Tanto Mid-Ohio quanto Laguna Seca nos anos da kart eram 83 voltas em ambas as pistas. Hoje Laguna Seca é 85, Mid-Ohio é 80. E aí mais uma vez mostrando que o motor Ford da Rahal tá aguentando, tá gastando menos possível, porque ele parou 4 voltas depois do Elinho, de duas voltas a mais a janela do Papes. Exato, mas confesso que eu não vejo grande vantagem nisso, né, pensando que agora ele vai fazer um stint de 20 voltas. Né, se ele estava fazendo ali 31, 32, ele poderia ter dividido isso, né, numa proporção um pouco mais simétrica entre as partes, visto que você não tem o jogo de pneus, né, ele era muito consistente ao longo de todo o stint, né? Sozinho. Lá no corral. E deixou o carro apagar, não bateu em lugar nenhum, mão no rosto, né? Tipo, que bobeira que eu fiz. Olha. Nossa. Eu posso tá confundindo, mas eu acho que ele deixou o fio, né, do caminhão passar por debaixo do carro dele e engarranchou na roda. E aí acabou tendo que abandonar de vez. Barbeiragem em cima de barbeiragem, Mas Tarso Marques também fez alguma coisa diferente do Nakama? Mas o Tarso Marques também fez uma dessa em Fundidora Park, com a Dale Coyne. Também aconteceu a mesma coisa. O carro, né, puxando ali o carro dele que estava parado e aquela fita acabou ficando presa, né, na suspensão dianteira e acabou quebrando. E aí a primeira bandeira amarela. O que vai ser um ponto curioso, né? Pelo menos o Gil de Ferran, que estava muito atrás do Hélio, tem 2 retardatários ali no meio, mas agora ele pode se aproximar um pouco mais. E o Christian, né, passou no pit, na estratégia, melhor dizendo. A Newman Haas conseguiu uma vantagem ali sobre a Rahal. Nesse momento, os 3 primeiros colocados são pilotos brasileiros. Galera, a gente pede aí que você se inscreva no nosso canal e, claro, curta esse Indirects aí. A gente espera que vocês estejam gostando, vocês vão interagindo entre vocês aí no chat do blog da Indy. Tá aí a relargada do Grande Prêmio de Road América na volta 67, faltando 16 voltas para o final. Oriol Sérvia, da equipe PPI, antiga Arciero Wells, estava ali logo atrás do Hélio como retardatário. Ele que era companheiro de Cristiano da Mata, ele que tinha o mesmo patrocínio da espanhola Telefônica, que também estava lá na Minardi, na Fórmula 1, com o Gaston Mazzacani. E a distância, né, do Christian Fittipaldi pro pelotão, né? Vamos falar assim, pelotão, né? Os primeiros carros, né? Você tinha o Hélio e o Gil ali com alguns retardatários, mas o Christian ficou muito para trás. Aí teve um fator interessante, né? Os carros ficaram mais próximos. Olha aí o Tracy Michael quase não pode dar coisa boa, né? Mas quase uma ultrapassagem bonita ali, mantendo-se por fora nessa sequência, né? Que eu falo, né? Que tem o lado mais técnico da pista. Mas as ultrapassagens continuam sendo muito difíceis. Nessa época, com as variabilidades, como você disse, né? De equipamentos, tornava ainda mais complicada essa situação.
E aí o Christian, Papes, Michel Jordan, Kenny Brack e o Tagliani. Exato, e aí já 68, né, de 83 voltas, então os pilotos já estão visando a reta final, né, ninguém mais precisa de parada no box, não tem mais a questão de combustível, né, os pneus estão relativamente novos, né, para ir até o final. Olha, o Paul Tracy pegou um bom vácuo ali do Michael, vamos ver na frenagem da curva 4. Ah, mas o carro do Michael é igual ao do Newgarden hoje, é o carro mais largo da pista, né? Exato, olha, uns toquinhos ali, hein? Eu acho que chegou a tocar, hein? É o Mr. Totó levando um toque do senhor apronta tudo. Totó em carros de monoposto normalmente não dá muito bom, né? Na NASCAR a gente sabe que faz parte da cultura do automobilismo, né? Até na Stock Car brasileira, né? Os carros se apoiam muito mais. Pela questão de configuração de carro mesmo, né? Monoposto não abre muito espaço para isso. E 3 pilotos ali, todos eles juntinhos ali, ó, Adrian, Michael e Paul, eles que disputaram o título. Vamos lá no Jimmy Vasser. I didn't see it really. I think he just hit my rear tire and walking back with Dario, and he said he locked him up or something. Was sorry he hit me, but that's the way it goes. I didn't think he was going to try to make a move. I knew he was 2 laps down, and that's the way it goes. Jimmy, we're hearing a lot of speculation about your racing future. Have you, in fact, parted company with Chip Ganassi at this point? No, not at this point. You think that's going to happen? It's possible. You know, it's possible. We're gonna talk this week and maybe say something before Elkhart Lake. All right, thank you, sir. Thank you. Oh. Mais uma vez ele falou, né, que não esperava aquele movimento do Dario, que ele estava 2 voltas atrás, que realmente não viu o Dario até o momento do toque. E foi perguntado sobre a situação futura dele. Ele disse que até esse momento ele não tinha conversado nada com o Chip Ganassi, mas que faria, né, essas conversas e possivelmente teria uma resposta antes de Elkhart Lake. E nós sabemos, né, no ano seguinte o Vasser estava fora da equipe Ganassi e tinha migrado para a equipe Patrick, né? Ele saiu da Ganassi e foi para Patrick no ano de 2001, muito complicado para ele, né? Começou sem patrocínio, antes de assumir o carro da Vision. Então, dá para falar que aí já era a decadência do Vasser. Teve um ano de 2002 interessante na Hall, mas nunca mais foi um topo. Ah, mas isso aí tava na cara, né? Isso aí tava na cara. Você acha que o Paul Tracy vai aceitar levar por fora? Não vai. Olha, quebrou até um pedaço da zebra ali, hein? E ele xinga ainda, né? E foi o Tony que deu um totalzinho nele? Foi o Tony. Ele foi o Tony, né? Briga de canadense. Tagliani por fora. Exato, por fora. Não foi um até quando a Tony, foi uma pancada, né? Mostrando que o ano não era muito bom pro Tony mesmo, né? Mas o Tony, coitado, né? Totalmente vendido nesse lance, né? Exato. E prova comprometida pro Cristiano da Mata, prova comprometida pro Tony. Agora, você coloca muita culpa no Tagliani? Nenhuma, ele já tinha feito a ultrapassagem. Já. Foi roda dianteira esquerda do Tracy batendo na roda traseira direita dele, né? Então, agora com esse tanto de carro aí, e olha, bandeira amarela, né? Vinha numa excelente corrida, a caça do Michael Andretti numa 7ª colocação, né? E uma pena. Um abandono. O Cristiano que vinha de uma vitória na corrida anterior, que foi do Chicago Motor Speedway. E o Virgílio falou uma coisa ali, com relação a Chip Ganassi, da saída do Jimmy Vasser, mas nesse momento do campeonato, em agosto, o Montoya já tinha sido anunciado na Williams também. Então a Ganassi nesse momento estava sem nenhum piloto para o ano de 2001, que foi quando o Chip Ganassi trouxe o Nicolas Minassian, o francês vice-campeão da Fórmula 3000 de 2000,
e o Bruno Junqueira, o campeão da temporada 2000 da Fórmula 3000. Uma dupla de novatos na Ganassi, o Ganassi fazendo a mesma coisa que ele já fez com o Zanardi e com o próprio Montoya. Exato, agora o replay aí com a câmera lenta, dá pra ver que ele já estava bem à frente. Paul Tracy não aliviou, o Paul Tracy já podia fazer a tangência da curva mais fechada. Ele tinha espaço à direita, né? Ele tinha espaço ali na direita. E uma pena, né, pro Cristiano, porque o Cristiano não tocou em nada, né? Ele ficou preso na caixa de britas. A sorte que o Blundell teve, o Cristiano não teve. Exato. Nessa brincadeira aí, o Blundell ganhou o quê? 3 posições? Ah, mais, se for ver mais. Ganhou do Tony, do Tracy, do Cristiano, pelo menos, né? Então, pode ter dado alguns pontos interessantes ali. 2 carros fora. Nada amigável. Well, you know, it's certainly not a great weekend for Team Cool Green. You know, Dario qualified really well and was running well, and we had some little electronics glitch in the car, and that put him way back in the pack. And he was trying to make something happen, and unfortunately got together with Jimmy, which was unfortunate. Paul, we didn't qualify well, and finished up down the back when we started, and you know, he was running a good race. Got a little loose, I think, coming out of the tight turn there, leading onto the straightaway. Tagliani got a good run on us, and unfortunately they got together. But you know, just a few laps to go, we're in the points, and not a great day for us. All right, we'll see you next week. Confirmou, né? Mais um fim de semana complicado para equipe Green. Né, o Team Cool Green, como não era meio de regra, né? Meio de regra, né? Mas ele confirmou que o Dario vinha sofrendo problemas eletrônicos e quando voltou para a pista, voltou para ver se dava para ver o que acontecia, né? Mas não foi o fim de semana deles. E ele confirmou que o Paul Tracy errou no hairpin, o que deu a chance para o Tagliani fazer uma tentativa de ultrapassagem na reta oposta, e isso acabou ocasionando, né, o toque entre eles lá. E mais uma vez, Jackson, lembra que o Sérvia e o Roberto Pulpo Moreno estavam entre ele e o Gil, né, na relargada anterior? O Gil não conseguiu ultrapassar nem os retardatários. E o Christian também não conseguiu ultrapassar o mesmo Gidley. Exato, então era uma situação até um tanto quanto confortável pro Elinho, né? Se você vê que os seus candidatos não conseguem ultrapassar retardatários, a sua posição na liderança é ótima. E no caso, a 9 voltas do final, eu fico pensando assim, a chance dele encontrar um outro retardatário na pista é muito baixa. Então ele vai ver pista livre para frente até a hora da bandeira quadriculada. É só não errar. É que assim, né, mestre? O Gil, a gente já conhece o perfil de pilotagem do Gil. O Elinho estava muito atrás no campeonato. Então o Gil tinha 90 pontos contra 120 do Michael e 98 do Roberto Pulpo Moreno. Então o Gil fazendo 16 pontos. O Michael estava entre os 10 primeiros ali. Era uma vantagem para o Gil se manter ali. O Gil, a partir do primeiro pit stop, e talvez até mesmo o Elinho poupando combustível atrás do Gil ali, na primeira parada a equipe de mecânicos ali já deve ter passado para ele, né? Que depois que o Elinho foi para frente, ó, mantenha-se em segundo aí, que a gente está pensando no campeonato. A situação de campeonato para ele era sempre a prioridade. E vamos falar, estava errado? Não estava, né? Tudo que ele queria era essa regularidade e esse equipamento que a Penske ofereceu a partir do ano 2000, que ele não tinha na Walker e também não teve na equipe Hall. Então, não à toa, vai ser o campeão desse ano, né, do ano de 2000. Exatamente, 13ª etapa. Galera, vai mandando like, vamos pedindo aí para vocês deixarem nos comentários quais as próximas provas do IndyRex que você deseja que a gente faça aí para vocês. Dê uma nota aí para o nosso trabalho,
crítica, sugestão, elogios. Nós aqui sempre pensamos em fazer o melhor para você, Indyfan. Se inscreva no nosso canal, é sempre muito importante isso. A gente espera o feedback de vocês aí. Claro, vocês estão colocando aí no chat, mas o interessante também é que vocês deixem nos comentários após esse vídeo de estreia a terminar. Então, terminou esse vídeo, vai lá e escreva nos comentários quais as corridas do Indy Reacts você gostaria. E aí o Christian para cima do Gil, faltando 7 voltas, últimos 16 km e meio aí em Mid-Ohio, em Lexington, a cidade mais próxima aí do Mid-Ohio Sports Car Course. E lembrando também, né, agora um pouquinho antes passou um flashzinho do Patrick Carpentier. O Patrick Carpentier, que nesse ano ele fazia a sua 4ª temporada pela categoria, né? Ele tinha estreado pela equipe Betterhausen e depois foi substituído no ano de 98, né, pelo Hélio Castro Neves. Em 98 ele já foi para a equipe Forsythe, onde ele fez boa parte da sua carreira, né? Ele permaneceu na Forsythe até 2004, né? Temporada de 2005 ele já foi para IRL, né? Ele foi fazer uma temporada de IRL com patrocínio da Red Bull, mas até esse momento ele não tinha tido nenhuma vitória. Era um piloto de alguns momentos, mas que 2000 também foi complicado, né? Ele fez a primeira prova e logo depois ele sofreu um acidente em Long Beach, antes de Long Beach, né, na verdade. Foi substituído pelo Mimo Guidley, ficou 3, 4 provas fora do campeonato. Então, assim, especialmente no começo do ano, você fica fora de 3 etapas, você não está disputando o campeonato mais. Você vai tentar fazer boas provas. Então, ao longo do ano 2000, ele teve, sei lá, algumas situações, né, o Patrick Carpentier. Mas eu fico pensando numa coisa, Jackson. Ele terminou em 11º no campeonato, em 2000, sem disputar 3 corridas. Ele terminou com 101 pontos contra 112 do Cristiano, que venceu uma prova. Certamente ele teria tido condições ali com 3 provas, 10 pontos. Ele tinha chance de ter ficado entre os 10 melhores do campeonato, né? Que eu acho que para o ano 2000 dele teria sido bem justo, né? Exato, mas é uma classificação honrosa, vamos dizer assim, né? Porque a Forsythe vinha de uma transição. A Forsythe tinha o Greg Moore, que era um dos melhores pilotos da categoria, né? Primeiro ano de Ford. Exato. Então, assim, era uma transição da equipe. Tanto que no ano seguinte, o Carpentier ganhou as 500 milhas de Michigan. Ganhou as 500 milhas de Michigan, né? E tem uma curiosidade nessa prova de Michigan também, que teve um empate, né, entre o segundo e o terceiro colocados. Foi o Dario Franchitti com o Michel Jourdain, né? Eles empataram porque na linha de chegada deu 0,000 de diferença entre eles, né? Primeira colocação garantida, mas teve um empate técnico. E pelas regras, né, vale a volta anterior em caso tão raro quanto esse, e isso deu a segunda colocação para o Dario Franchitti e a terceira colocação para o Michel Jourdain, o primeiro pódio dele na categoria. Exatamente, o Michel Jourdain, que a gente viu ali, estava em 15º, né? Se tem 10 carros fora, ele era o último, né? Porque nós tínhamos 25 carros, e mais uma vez, mais um Indy Reacts mostrando o quanto nós tínhamos de variáveis de pacotes técnicos e aerodinâmicos, mas também essa competitividade gerava altos custos e também altos abandonos aí, né? Se a gente partir de 25 carros e 10 carros já abandonaram, é muito carro, né? Uma corrida chegar ao seu final com 15 pilotos é pouco. Hoje nós terminamos uma corrida que terminar com 15 carros certamente é porque foi uma corrida muito acidentada e não por conta de abandonos de falhas mecânicas.
E lembrando também que não é só uma questão de abandono, né? A própria competitividade mesmo dos pilotos que restaram. Se a gente pegar ali, ó, a partir do 10º colocado, todo mundo com uma volta atrás. Então, na volta do líder, só 9 carros. Então, é um fator a ser considerado. E isso justifica um pouco, ou na verdade, em muito, a postura do Dario Franchitti, né? Quando ele estava com 2 voltas atrás, ele falou, cara, numa categoria que tem tantos abandonos assim, e na época somente os 12 primeiros que pontuavam, não era de todo impossível arrancar 1, 2 pontinhos. Né? Então, valia realmente a tentativa de permanecer na pista. O que não justifica o acidente dele, né? Obviamente, né? Aquele toque que ele deu, né, no Jimmy Vasser, 100% de culpa dele. Mas ele tinha plenas condições ainda, com um bom carro, com um bom equipamento que ele tinha, de conseguir 2 pontinhos ali, dava para arrancar. E Jackson, olha como o Hélio sobrava na pista, realmente. E a gente Exato. Relargada foi faltando 9 voltas. Olha, né? A última dobradinha, mestre, da equipe. Em 1994. É a retomada, né, da era Penske. Foi o ano 2000. O abandono do projeto de construir o próprio carro foi fundamental para eles voltarem a ser tão dominantes. Lembrando que então passou ali Nasser 94, que era o ano do Dream Team da Penske, né? Se eu não me engano, nós tivemos 3 ou 4 pódios completamente da Penske, com Al Unser, Emerson, Paul Tracy, Emerson, Al Unser. De 98 a 99 a Penske sequer venceu, conseguiu 3 vitórias em 97 com o Paul Tracy, em Rio, St. Louis e Nazaré, ou Milwaukee, foram 3 ovais seguidos. E depois em 2000, nesse ano aí, o Gil venceu em Nazaré, 5ª etapa do campeonato. O Elinho venceu em Detroit. E depois o Foi Gil, a primeira vitória dele. Depois, na 8ª etapa, o Gil ganhou em Portland, foi o primeiro piloto no ano a ganhar 2 provas nesse ano de 2000. E aí o Elinho ganhando a 13ª corrida do ano. Então, em 13 provas, a Penske já havia conquistado 4 etapas. E lembrando que o Hélio viria a vencer também em Laguna Seca, né? Então, completou 3 vitórias, né, do Hélio e 2 vitórias do Gil, 5 vitórias no campeonato de 20 provas, né, como a gente comentou, né, 25%, né, 1/4 das vitórias eram da Penske. Mestre, agora aí, ó, final, né, o Elinho vai receber a quadriculada, vamos ver se tem o rádio aqui. Só falou ali um bom trabalho ali, né? O pessoal da Penske, o Elinho quase saindo do carro. Tirou a mão do volante ali, quase que foi em cima do Roberto Moreno, né? E a nota dessa prova, mestre? 5. Ok, entendeu? Só para passar de ano? Não, 5 não passa de ano, não. 60. Na nossa época, né? Na nossa época passava. No limite, mas não foi uma boa prova, vamos ser bem honestos, né? Não foi. Gary, I have to thank first of all the doctor, Steve, everybody over there to take care of this weekend. IV and everything they put me on, and they probably put something there that definitely made me finish the race. It was really tough, but what a team, Marvel Team Penske. What a fantastic car I had. Wow, what a day. Today is just a fantastic day. We heard Tim Cindric on the radio saying, no pressure. Were you feeling pressure? I tell you, the last 5 laps, I said, damn, it doesn't finish. I mean, it was, oh, what a day, man, I tell you. I have to thank everybody that's really supporting me, believing me. Mom and Dad, my sister that's not here, we did it again, twice. And I got a feeling there may be many more in the future, Paul. So congratulations to Elio.
O Hélio reforçando ali que estava com problemas de saúde, que as 5 últimas voltas ele ficou com o sentimento, nossa, mas isso não acaba. Mas estava com o carro sobrando, né? Vamos ser bem honestos. Quando ele fala, mas o Tim Cindric falou na sua orelha, né? Tipo, né, vai com calma. Não precisava ter pressa também, né? Com aquele domínio, com aquela condição, a vitória tinha que ser dele realmente, né? Foi um dia, né, a se guardar na memória como um domínio da Penske e um domínio do Hélio. E o Tim Cindric que chegava a Penske naquele ano, de 2000. Até o ano anterior ele estava na Rahal, ele que ficou famoso ali pelaquela estratégia do carro do Max Papis em 99, lá nas 500 milhas de Michigan, quando o Papis perdeu para o Tony Kanaan, aquela que foi a primeira vitória do Tony. Galera, vai deixando o seu like aí, nós já vamos nos despedindo por aqui, esperamos mais uma vez que vocês tenham gostado do IndyRex, é um quadro novo aqui, mas que eu e o Virgílio aqui temos umas 5, 6 dezenas, quase que uma centena de provas aí para a gente pensar e colocar aí. Mestre, mais uma vez, um grande prazer estar aí falando de Indy com você e dessa época ainda mais. Obrigado, Jackson. Reforço o pedido aí para todo Indy fã se inscrever no canal e deixar o like, né, que para nós é bastante importante, mas fiquem atentos, logo novas provas, novas velhas provas serão comentadas aqui por mim e pelo Jackson. Realmente o arquivo é grande, a memória é boa, enquanto a saúde estiver aqui, nós vamos manter esse quadro vivo. Pessoal, um grande abraço a vocês, espero que vocês tenham aí bons dias à frente e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal, fiquem ligados aí, nós temos o preview de Mid-Ohio agora aí nessa quarta-feira, já está programado aí para entrar no ar. Nós temos o resumão da sexta-feira a partir das 21 horas. Nós temos a classificação em tempo real no sábado a partir das 3h30 e também o Feras da Indy a partir das 21 horas. Nós teremos uma cobertura fantástica aí nessa 9ª etapa do campeonato 2023 da IndyCar e, claro, na sequência, a 10ª etapa em Toronto. O blog da Indy estará em loco para mais uma super cobertura da Indy nesse ano de 2023. Um abração a todos, professor, até ao longo dessa semana aí. Abraço, Indy fã. Um abraço, até mais.